Fala pessoal, me chamo Matheus Soares, você está aqui no canal MS Carros e hoje trazendo para vocês o que são os melhores SUVs até R$150 mil, 0 km para você comprar. Nessa lista eu vou trazer um pouquinho de Volkswagen, Chery, Fiat, Renault, Chevrolet e também a Honda, dentre os modelos que são assim os melhores SUVs realmente para você comprar nessa faixa de preço, né? E o SUV, ele surgiu lá em 1935, mais ou menos, com a Chevrolet Suburban, que até hoje está em linha, é o carro presidencial, um carro impecável que dá até base para a Cadillac Escalade, que é um veículo mais luxo, né? E os SUVs também, eles são muito impulsionados pelas nossas ruas maravilhosas, ruas brasileiras, esse tapete que a gente tem que não tem um buraco. Então a gente precisa dos SUVs para absorver mais esse impacto, né? Dar todo o conforto que a gente precisa. Tanto é que os SUVs já são aí 49% do total de vendas do mercado no acumulado de 2024 e também 2025. Um número surpreendente, né? A gente vê cada vez menos sedãs por aí. A gente tem realmente só mais em sedãs compactos, né? Esses carros assim, ou então de mais alto luxo, que a galera realmente gosta ali dos sedãs, porque é mais estiloso, mais bonitão, né? O SUV também é impulsionado pelo seu maior espaço interno, a posição mais elevada de dirigir, diversos fatores fazem com que o brasileiro ame esse carro. Falando em brasileiro, um carro que é 100% brasileiro, produzido pela Ford aqui no Brasil, foi o Ford EcoSport. E ele trouxe pra gente esse novo panorama de um SUV compacto, um SUV ali que ele não é dos maiores, mas ele te dá uma posição mais elevada de dirigir, tinha um espaço de porta-malas impecável, tanto que o step ele era na tampa traseira, né, parecendo um jeepzinho mesmo, um carro que emplacou muito bem, que infelizmente nós não temos mais ele em linha. E dentre as coisas que definem o que é um SUV é justamente a distância do solo e entre eixos e também os ângulos de ataque, saída e laterais, tá? E ele não necessariamente precisa ser 4x4, até porque um dos primeiros SUVs ele não foi 4x4, ele foi 4x2. Ao longo do tempo ele foi se popularizando sim para ser um Jeep, para ser mais fora de estrada, né? E na minha colinha aqui, totalmente feita por IA, que é minha mão no caso, a gente tem aqui o Chery Tiggo 7 como uma das primeiras opções e também muito interessantes, tá? É um carro que você vai ver aqui ao longo do que eu for colocando de comparativo, mas ele é um carro que entrega além do que é realmente o SUV compacto, vamos dizer assim, né? Porque aqui a gente tem SUVs compactos, como por exemplo o T-Cross, WRV, Tracker, Nivus, Terra, e também o Renault Kardian. Então o Chery Tiggo ele sai na frente porque ele é um SUV médio que tem um preço de um SUV compacto, tá? Então ele é o único aqui que oferece, por exemplo, motor 1.5 turbo de 150 cavalos de potência, um entre-eixos de 2,67 metros. E o que isso significa? Significa que ele tem um bom espaço interno, tá? O preço dele, nós temos ele a partir de R$ 139.990 e ele chega ali a 145 ou 150 de acordo com opcionais, né? Ele é um SUV médio, né? Ele tem um porte de Jeep Compass e um preço bem atrativo, né? Sua motorização também sai à frente e dentre todos aqui ele tem a maior litragem de porta-malas com 525 litros. Esse é o Chery Tiggo 7 Sport. Outra opção que nós temos é o T-Cross. T-Cross é o líder de vendas dentre os SUVs, tá? Ele tem um motor 1.0 turbo de 128 cavalos, o seu entre-eixos é apenas 2 centímetros menor do que o Chery Tiggo 7, então ele tem um espaço muito bacana também, e ele também tem um porta-malas que, claro, é bem menor do que o Chery, mas pela sua categoria ali ele tá bem bacana, né? Ele é entre 373 a 420 litros, 400 litros aí em geral, né? Volkswagen T-Cross. Lembrando aqui eu tô falando da opção 1.0 turbo, porque ele também tem versão 1.4 turbo, que ele chega aí a seus quase R$190 mil, né? Então assim, é a opção dependendo do que você realmente precisa. O 1.4 Turbo, por exemplo, seria um ideal concorrente para o Tiggo 7, mas eu não consigo comparar ele justamente porque foge da nossa faixa de preço. E o T-Cross é encontrado desde R$120 mil até R$145 mil. E justamente na versão mais completa de todas, ele sai a R$190 mil. Mas estamos falando então do 1.0 Turbo. Uma motorização de 128 cavalos de potência e um câmbio automático de 6 marchas. É o ideal. Nós temos aí um carro excelente tanto para a cidade quanto para a estrada e um bom espaço interno. Na nossa terceira opção nós temos o Honda HR-V.
Esse já tem um motor um pouco mais conservador, ele é 1.5 aspirado, que vem também do Honda City, né? Esse 1.5 ele rende aí 126 cavalos de potência. Nós temos um entre-eixos nesse carro de 2,65 metros, então um entre-eixos bem bacana também, igual ao do T-Cross, e aqui um porta-malas de 468 litros. Nesse ponto ele sai à frente do T-Cross. O WRV ele é o mais novo dentre todos esses, tanto que ele tem aí suas quase 3 mil unidades vendidas ainda até agora, desde o seu lançamento, que foi ali em meados de início de novembro, final de outubro, né? É um carro novo que é entre 145 a 150 mil reais, aí vai depender de sua região, concessionária para ser um pouco mais do que isso, tá? Mas é um carro muito bacana, o câmbio SVT, você tem ali um interior muito parecido com o Honda City, um carro muito bacana. A Chevrolet Tracker entra também na nossa lista com motor 1.0 turbo. O seu entre-eixos também é bem menor, de 2,57 metros, sendo muito abaixo do restante, mas que ainda não perde para a nossa outra opção aqui na lista. Ele é, na sua média, ali, de 140 mil reais e o seu porta-malas ele é de 393 litros. Outro que vem nessa lista é o Volkswagen Nivus. Ele também tem o mesmo 1.0 turbo do T-Cross. Ele tem um valor aí de 119.990, também podendo chegar até 184.900. Mas aqui eu estou considerando uma versão intermediária de 142 mil reais. O motor é o mesmo, 128 cavalos de potência, o entre-eixos é 10 centímetros menor ainda do que o T-Cross, né? Ele é 2,66 e o seu porta-malas é de 415 litros, um porta-mala bem bacana em comparação com o T-Cross. Ele vai perder mesmo no sentido de espaço interno pelo seu entre-eixos menor, e você vai entender por quê. O Nivus ele é um carro mais esportivo do que o T-Cross, e isso não é eu que estou dizendo, é justamente a proposta da Volkswagen para esse carro. Outra opção que nós temos nessa lista é o Volkswagen Terra, que é uma opção também bem mais compacta, né? Ele é um carro aí que está emplacando muito bem, ele já está emplacando entre os mais vendidos no topo da lista aí, desde outubro, novembro, e creio que vai crescer cada vez mais. Só que ele tem uma diferença, nós não podemos comparar ele simplesmente falando que vende os 1.0 turbo. Não, nós temos também a opção ali do 1.0 tradicional, aspirado com câmbio manual, que é a versão mais barata. Só que aqui eu estou considerando justamente a Highline, de 130 mil reais, né? Que é a versão topo de linha. Então nós temos aqui uma motorização 1.0 turbo já e câmbio automático também, e ele seria o mais completo de todos, que oferece realmente tudo que você precisa ali no seu SUV compacto, né? Só que aqui nós temos também um menor litragem de porta-malas de todos, que é 350 litros apenas. Ele é um carro que eu estou colocando nessa lista considerando somente por ser topo de linha, tá? Mas dentre as opções aqui, com certeza seria mais prático você ir para um Nivus ou então para um T-Cross. Aqui na tela eu vou deixar para vocês também outros 3 modelos que vamos analisar, tanto o acabamento, suspensão e consumo em relação ao seu preço, em relação à mesma categoria de todos esses outros, e você pode acompanhar aqui na tela todas as especificações de cada um deles. Renault Kardian, Fiat Pulse e Fiat Fastback. 3 modelos também muito bacanas e que fazem parte da nossa lista de melhores SUVs até 150 mil reais 0 km. Vamos falar agora de uma das coisas mais importantes no SUV, que é a sua suspensão, que é realmente uma das coisas que mais diferencia ele de sedãs, de hatches, dentre outros carros, né? Porque a tendência é que você tenha uma suspensão mais voltada para o conforto, para a robustez em geral do veículo, né? Então, as diferenças, né? Vou focar aqui na tríade da Volkswagen, que é o T-Cross, Nivus e Terra. O T-Cross ele é realmente o de mais conforto da marca, né, dentre os 3. Eles são a mesma plataforma, tá? MQBA0, isso não muda. É a mesma plataforma, só que ela tem essas diferenças de entre-eixo e tudo mais, e principalmente o acerto da suspensão. Então o T-Cross ele é mais conforto, o Nivus é mais esportivo e o Terra é mais um equilíbrio. Ele é um pouco mais firme na realidade dentre outros dois, tá? Ele é realmente ali o necessário para um SUV, o mínimo necessário para um SUV, tá? O Chery Tiggo 7, ele é um dos carros que é mais elogiado e que um dos fatores que mais fazem as pessoas comprarem ele é
o seu conforto. Dizem que esse carro é muito confortável. Também dentre os outros, e a faixa de preço dele, ele oferece uma cavalaria impecável, então ele te dá mais desempenho sim. E o foco da suspensão dele é conforto, a plataforma T1X da Chery. Entramos então em dois veículos da Fiat, o Fiat Pulse e o Fiat Fastback. O Pulse e o Fastback, eles têm ali a mesma suspensão, o mesmo acerto, né? A robustez simples, né? Apesar de opiniões de que ele tem um bom conforto aí na internet, que é a plataforma MLA. Em geral, eu também já andei no Fastback, achei um carro muito confortável, muito bacana, e eles são carros excepcionais. Outra opção seria o Renault Kardian, que ele é focado em modernidade e rigidez. Ele tem boa estabilidade, boa absorção também em geral aí no nosso piso brasileiro. Ele é a plataforma CMF-B. Chevrolet Tracker, ele é entre conforto e estabilidade, a plataforma GM aí da GM. O Honda WRV, ele tem um vão livre maior dentre todos, ele é mais elevado para o piso brasileiro e ele prioriza o conforto. Ele é um carro que foi praticamente desenhado para o mercado brasileiro, lembrando um pouco aí daquele Ford EcoSport. Vamos falar um pouquinho também sobre acabamento, porque temos que diferenciar todos eles de acordo com as suas qualidades ou então os seus contras, né? Chery Tiggo, ele tem um plástico texturizado, ele tem soft touch e o design interno dele é bonito, né? Então assim, vai muito de gosto, mas ele, dentre os outros, ele tem um acabamento muito bacana, né? A marca chinesa, ela tenta trazer um custo-benefício máximo para realmente ganhar o mercado. Então essa parte de ter um soft touch, um plástico texturizado, faz com que você sinta realmente estar num carro mais premium do que aquilo que você pagou. O Volkswagen T-Cross, ele tem mais plástico rígido, mas aí colocam um bônus daquele painel digital da central multimídia como sendo uau, mas é um carro honesto. Ele entrega o que é necessário, tá? O Nivus é igual ao T-Cross e o Terra ele é mais simples ainda, algo mais espartano, né? O simples funcional. O WRV ele é bom e clássico, tá? Honda City, por exemplo, eu já andei nele, um carro muito bacana, o carro tem um acabamento legal, tudo realmente parece que é feito com primor, apesar de serem acabamentos básicos. Ao contrário ali da Volkswagen, parece que a Honda coloca um pouco mais de cuidado, um pouco mais de carinho na hora de fazer ali o acabamento, né? Tanto em peças de caixa e tudo mais. O Renault Kardian também é bom, tem texturas boas e é superior ao T-Cross, mesmo sendo aí um valor mais baixo, né? Fiat Pulse e Fastback, eles têm um acabamento também muito parecido, mas o Pulse ele tem mais plástico, né? E o Fastback ele tem um bom design. Em geral, os Fiat eles têm um bom acabamento também, ele é priorizado por bons encaixes, é aquele simples bem feito que é necessário e também permanecendo com a economia de custos. O consumo é o que mais assombra para você que talvez estava gostando muito do Chery Tiggo até aqui, pois ele tem um dos piores consumos e não é só porque ele tem um motor mais potente, já que ele tem um 1.5 turbo de 150 cavalos, mas também o seu peso é bem mais elevado. Ele chega a ter quase 200 kg a mais do que o Chery Tiggo e ainda tem, como se dizer meu amigo Xenão, aquele burro no volante para aumentar mais ainda. E ainda tem um detalhe, se você encher de gente aí que vai pesar mais e prejudicar o seu consumo, né? Chery Tiggo, 1.517 quilos, ele tem um consumo médio de 10 km por litro na cidade, seja na gasolina, e de 6,9 por litro, seja no etanol. Um consumo muito baixo aí para o etanol, visto que nos outros modelos aqui nós vamos ter um consumo em média de 8 km por litro. Então você tem sim ali 1 km por litro a menos, fora o peso a mais, dependendo do que você leva aí no seu carro no dia a dia. Na estrada, o consumo eleva para 11,7 na gasolina e 8,3 no etanol. O Volkswagen T-Cross ele tem 1.306 quilos, bem mais leve, né? 200 quilos a menos. O seu consumo ele é melhor, 11,9 na cidade, na gasolina, e 8,2 na estrada no etanol. Porém, esse consumo aqui no etanol, creio eu que pode ser bem melhor na estrada, tá? Que chega ali aos seus 10,9 no etanol e na gasolina 14,3. Nivus, 1.264 kg, um pouco mais leve, seu consumo é basicamente igual ao T-Cross, só que ele vai ser um pouquinho mais econômico, justamente por ter um peso a menos, né? E o Terra também, ele é o mesmo peso do que o Nivus, mas ele tem um consumo um pouco melhor. Na gasolina é 12,2, no etanol 8,6 na cidade,
E na estrada temos aí 14,5 na gasolina e 10,3 no etanol. Chegando aqui no Honda WR-V, nós temos um carro de 1.233 kg, um peso muito bacana, tendo aí seu consumo na cidade de 12 km por litro na gasolina e 8,2 em etanol. Na estrada eu achei um pouco estranho, porque ele tem um consumo de 12,8 na gasolina e 8,9 no etanol. Creio eu que esse consumo pode ser bem melhor na estrada. No Honda City, por exemplo, eu já consegui fazer 12 km por litro no etanol e ele não difere assim tanto, nem em motorização, até porque é a mesma, né? E também nós temos um carro ali de peso muito parecido. O que pode acarretar aqui nessa mudança pode ser talvez um acerto de suspensão. Mas eu creio que esse consumo aqui é bem melhor, tá? Você pode surpreender mais no consumo de estrada e também na cidade com o Honda WR-V. O Renault Kardian, ele tem um dos melhores consumos, 13,1 na cidade gasolina e etanol de 9 km por litro. Na estrada, 13,9 e 9,7 respectivamente gasolina e etanol. Vindo aqui para o Fiat, nós temos o Pulse e o Fastback. O Pulse ele tem pouca diferença em relação ao Fastback. O Pulse nós temos 12,1 gasolina, cidade, e 8,4 etanol também na cidade. Na estrada melhora, temos 14,4 gasolina e 10,2 etanol. Fastback, 11,9 gasolina, etanol 8,4 na estrada, 14,6 para a gasolina e 10,2 para o etanol. Então nós temos aqui um panorama geral de que, tirando o Chery Tiggo 7, todos eles têm um consumo muito parecido. Eu ainda dou mais bônus para o Honda WR-V por ser um motor aspirado, né? Ele também acompanhado ali do câmbio CVT, ele tem sim um gerenciamento aí de consumo um pouco melhor do que o resto aqui da lista. T-Cross, Nivus e Terra não decepciona também, apesar de o motor turbo poder sofrer aí, inclusive com variação de qualidade de combustível dependendo da sua localidade. Pulse e Fastback tem também excelentes consumos, né? E dentre todos aqui, o mais leve é o Renault Kardian com 1.209 kg. E me surpreende uma diferença que o Pulse é 1.218 kg e o Fastback 1.307 kg. Uma diferencinha bem bacana aí também entre os dois. Dentre os 8 carros aqui que eu estou mencionando, as piores notas de segurança vai para Pulse e Fastback, com apenas 2 estrelas de acordo com o NCAP. Então aí já estamos diminuindo bastante a nossa preferência por esse carro, né? Porque eu acredito que um SUV, para ser escolhido, ele tem foco muito em família, né? Você ter ali um carro confiável e bom para praticamente tudo que você for precisar fazer. Então esse é um ponto mais crítico para Fiat Pulse e Fiat Fastback. Então vamos agora para um panorama geral. Volkswagen T-Cross ele é o mais vendido dentre todos esses. O Chery Tiggo também ele é bem vendido na categoria dele, tá? Voltando, apesar de ser um SUV médio, ele compete em preço com os SUVs compacto. Ele pode ser uma boa opção para você que não está preocupado com o consumo de combustível, quer um acabamento bom, quer um carro para tudo que você precisar, tem aí a melhor cavalaria também, é 1.5 turbo de 150 cavalos, apesar de ser muito pouco eficiente nessa questão de consumo, tá? Se você não preocupa com revenda também, principalmente, o Chery Tiggo vai ser muito bacana. Eu não estou dizendo que ele é o pior de revenda dentre todos, mas é importante você observar que o Volkswagen T-Cross sendo o mais vendido de todos, sendo Volkswagen uma marca que tem diversos carros que emplacam muito bem todos os meses em vendas, é querido inclusive nos usados, eles têm sim uma melhor revenda em relação ao Chery Tiggo 7. Hoje em dia os carros ainda bem que não estão desvalorizando tanto, né? Tem muitas pessoas até que falavam, o elétrico daqui 2 anos ele vai cair 50% no seu valor de mercado. E tem gente até hoje procurando esse valor 50% menor aí depois no mercado de usados e não encontra. Então, essa questão de revenda, ela é importante talvez para você que pensa em eu preciso vender esse carro em algum momento rápido. Aí sim o Volkswagen T-Cross pode ser interessante para você. Se isso não é a sua preocupação, você pode ir no Chery Tiggo, que é uma boa opção, mas lembrando, o consumo é a sua pior qualidade.
qualidade. O T-Cross, Nivus e também o Thera, eles se diferenciam nessa tríade do que você busca. Se você busca um carro um pouco mais esportivo, um pouco mais jovial, talvez você deva ir no Nivus. Se você quer gastar menos e mesmo assim ter um carro mais completo, não se importa tanto em outros quesitos, como por exemplo o porta-mala sendo de 350 litros, o Thera pode ser uma ótima opção, porque você é o que vai gastar menos dessa lista, sendo 130 mil reais a versão topo de linha, tá? Honda WR-V é uma das opções mais conservadoras possíveis. Honda é uma marca que dispensa comentários, marca japonesa, totalmente consolidada no mercado, dona dos veículos City, por exemplo, que eu sou fã, eu não vou negar, é um carro muito bacana. E a Honda todo mundo gosta, né? Honda WR-V é um carro mais conservador, um carro com motorização aspirada, é o bom e clássico, tá? Você não vai ter problemas. E é interessante também porque ele parece ser um pouco mais acertado para o nosso piso brasileiro, né? E cabe um pouco mais a aceitação aí, fazer a galera sair um pouco do T-Cross e ir para outras opções para ver o que vai virar do Honda WR-V em quesito vendas. Mas eu creio que vai ser muito sucesso. Renault Kardian também é uma boa opção. Ele é um carro que oferece muitas qualidades. Vai depender do que você espera de um carro, né? Muitas pessoas gostam de ir para menos do mesmo, né? Às vezes ir no Renault Kardian por ser um carro diferente, um design talvez mais bonito. Isso é um gosto muito pessoal de cada um, né? Então não dá para eu falar aqui que ele é melhor ou pior, porque isso é mais de gosto pessoal mesmo, tá? Fiat Pulse e Fiat Fastback também vai muito de encontro com aquela questão de gosto, tá? Algumas pessoas vão preferir talvez o Fastback por por ser um carro em geral maior, né, mais imponente, assim como aqueles que preferem o Chery Tiggo, de ser um carro maior, de ser um carro mais imponente, porque o T-Cross, apesar de ser um excelente carro, apesar de oferecer tudo que você vai precisar, ele parece assim um carro menorzinho, tá? Então o Fiat Fastback ele é o mais espalhafatoso, vamos dizer assim, né? E o Fiat Pulse ele é ali um carro menorzinho também. O Fiat Pulse ele é muito semelhante ao Nivus, aquela coisa um pouco mais esportiva, né? Tanto que temos modelo de 183 cavalos, que é muito top, viu? Esse carro é muito fera. Pulse Abarth. Então, essa foi a nossa lista de melhores SUVs até 150 mil reais, 0 km. Para você que mesmo assim ainda ficou muito na dúvida de qual carro você realmente precisa, nós temos uma opção que você pode acessar aqui na descrição, que é a consultoria de compra. Nessa consultoria temos várias perguntas em que depende muito do seu tipo de uso, por exemplo, se é dia a dia, se é viagem, se é trabalhar por aplicativo, se você tem carro na troca, muita coisa influencia na compra do seu novo carro. Às vezes você pensa que você precisa de um T-Cross e talvez você precise de um Tiggo. Às vezes você acha que precisa de um carro a combustão, posso te trazer uma opção híbrida muito bacana. Às vezes você vai precisar de um elétrico por ser um motorista de aplicativo, então o seu lucro é totalmente em rodagem. Se a gente tira esse custo de combustível, você tem um lucro muito maior. Então tudo depende realmente do seu uso. Acesse aqui na descrição a nossa consultoria de compra. Esse é o nosso canal MS Carros, eu me chamo Matheus Soares e confira outros vídeos aqui no canal e muito mais.